Oi, queridos! Tudo bem? Aqui é a Nath, eu sou aluna do 5º ano A de Direito na Faculdade Unipar. E, a pedido de vários de vocês, eu vim ajudar e me ajudaram também nesse bimestre da matéria de Direito Internacional Público, que seria das Relações Internacionais, com a professora mestre Dorita. Então, nós vamos fazer um resumo, né? Eu vou explicar o que eu sei, o que eu aprendi e do jeito que funcionou para mim. Fazendo um resumo, porque eu sei que não é uma matéria, né, que se encaixa muito bem nas demais matérias do direito, mas como eu gosto muito dessa matéria, e mais pra frente eu explico o porquê, vim ajudar vocês. No vídeo de hoje, eu vou dividir em várias partes. Este é o vídeo inicial do segundo bimestre do 5º ano. Então, para quem estiver assistindo, vamos acompanhar o segundo bimestre, que inicia com o assunto o Estado no Direito Internacional. Então, bora lá? Para a formação de um Estado precisa ser soberano. O que é essa soberania? O Estado, ele pode mandar em si mesmo, ou seja, ele tem que tomar as suas decisões em seu próprio Estado. E essa soberania, esse governo, esse Estado, ele se forma gradativamente. Não é da noite para o dia que vai nascer um Estado, e sim gradativamente, paulatinamente, ao longo do tempo. Assim, nós entendemos que a soberania, que a gente viu lá no primeiro ano, um governo precisa ter 5 elementos, né? População, que pode ser tanto dentro do território ou não. Território, que pode ser também no Brasil, como no caso do Brasil, né? Tem que ser no país. Ou tem que ter o seu governo determinado, há uma finalidade para esse Estado e a sua capacidade no ambiente ou no âmbito internacional, que isso é fundamental para ele poder negociar e fazer tratados e todos os efeitos jurídicos internacionais. Bom, nessa parte de Estado, nós vemos que existem sistemas dentro desses Estados e para sua formação e no ponto de vista sociológico, é uma espécie de sociedade, com pessoas e com finalidades. Essas finalidades têm suas causas. Então, antes de ter finalidade, ele possui suas causas, que podem ser materiais, como povo, população e território, ou formais, como a ordem jurídica e governo soberano. Também tem as causas finais, que é o bem comum que aquela sociedade quer nesse Estado. Então, a população é a totalidade de pessoas que estão ali nesse Estado, e o povo, que seria o conceito do nacional. Então, as pessoas que estão dentro daquele Estado são nacionais e quem está fora, no conceito político, é o cidadão. Tá? Então, eu estou acompanhando aqui com os slides para vocês acompanharem também. No que se refere ao território, então, pode ser o território dentro daquele estado ou pode ser a sua porção de terra fora daquele estado. Por exemplo, numa embaixada, no consulado, como a professora explicou na sala de aula. Então, vocês podem acompanhar no slide que o território tem o solo, subsolo, espaço aéreo, as embaixadas, os navios e aviões militares, onde estiverem, os navios e aviões comerciais ou civis em sobrevoo ou navegação e mar territorial. Então, voltando para a soberania. Essa soberania, então, como a gente falou, é uma condição do Estado. Então, vamos lá simplificar. Tá todo mundo perguntando, mas não entendi nada, Nath, não entendi nada. Bom, a soberania é quando um país pode ser dono de si mesmo.
Ele é dono de si mesmo. O que quer dizer isso? Ele pode se auto-organizar, ele pode ditar o seu comércio, a sua cultura, com a sua população no seu território. E esse poder soberano é supremo internamente. Então, se foi formado um país, um estado, ele é soberano e ele é supremo dentro dele mesmo. O que ele mandar é lei, é feito, é mandado. E aí que entra a parte do reconhecimento do estado. Aí o bicho pega, né? Reconhecimento. Algumas meninas vieram me perguntar, mas o que é reconhecimento? O reconhecimento nada mais é do que a admissão de um Estado na comunidade internacional. Mas precisa ser reconhecido para ser um Estado? Aí que tá. Em regra, o reconhecimento de um Estado é um ato unilateral, ou seja, de um país para o outro. Não precisa de um acordo, simplesmente eles dizem que reconhecem. Mas, pelo direito internacional público atual, não temos que dizer que é obrigação do Estado que está sendo formado e reconhecido dizer que ele precisa ser reconhecido para ser um Estado. Então, simplificando, esse reconhecimento é meramente declaratório e não constitutivo. Ou seja, que para nós, do direito internacional público, não é necessário que haja reconhecimento para que exista um Estado. O Estado já existe. O que foi reconhecido é a admissão na comunidade internacional pelos demais países. E aí temos então que a população nacional e estrangeiro formam a demografia numérica e que tem o território e a sua força no território também. Assim, essa soberania que falamos recentemente é a não subordinação a nenhum outro Estado, o que assegura a capacidade de manter relações com os demais Estados. Então, como eu falei do reconhecimento, o país é soberano, ou seja, que ele manda nele mesmo. E ele não é obrigado a ser reconhecido pelos demais países. Mas ele precisa desse reconhecimento para manter relações internacionais. Deu para entender? Tá. Qual que é a finalidade desse reconhecimento? Ele tem o papel de desenvolver a história da humanidade no ambiente internacional. Por quê? Porque um país, ele não vive sozinho e ele precisa de manter relações com os demais estados. E esse reconhecimento vai ajudar para que ele possa ser admitido na comunidade internacional e celebrar tratados, acordos, todo tipo de relações internacionais. Assim, é um meio e não um fim. Ele é um meio. Gente, reconhecimento é um meio. Por quê? Porque o Estado já existe, tá? Então, no direito internacional público, a existência vem antes do reconhecimento. O Estado já existe e ele vai ser reconhecido para manter relações internacionais. Então, como diz no slide, não são os indivíduos que existem para o Estado, mas o Estado que existe para proteger os indivíduos. Essa capacidade do Estado para manter relações internacionais, ou seja, com os demais Estados, está no artigo 1º da Convenção Pan-Americana dos Direitos e Deveres dos Estados do ano de 1933. Bom, esse reconhecimento é imprescindível para que ele possa manter essas relações. Perdão. E ele integre a comunidade internacional. E aqui
um artigo muito importante, pega ali o teu código, pega teu VAD ou a coletânea de direito internacional e marca o artigo 12 da Carta da OEA. Se você não tiver na tua coletânea, imprime, acha em qualquer lugar, porque é muito importante. Inclusive, se você puder, até decore esse artigo. O artigo 12 da OEA, que fala que a existência de um Estado independe do seu reconhecimento. Ou seja, se o Brasil, por exemplo, não fosse reconhecido pelos demais países, ele continuaria sendo o Brasil. Continuando. Vamos lá, gente. Bom, então, quando surge um Estado, ele tem o direito de ser soberano, que é o quê? Isso mesmo, ele pode mandar nele mesmo. E esse reconhecimento, então, é uma condição para que ele seja admitido no seio da sociedade internacional. O que é o seio da sociedade? É lá, nas convenções, é nas organizações, é em qualquer tipo de contrato ou convenção realizada com outros estados. E é um ato livre pelos demais estados. É um direito do estado que está querendo ser reconhecido e é um dever dos demais estados o reconhecimento. Se ele não fez nada de ilícito, é o dever deles de reconhecimento. Mas, anotem aí, existe uma exceção. Existe uma exceção. O Estado não pode ser reconhecido em casos de ilícitos internacionais. O que é ilícitos internacionais? É quando ele fere as regras do direito internacional. Que pode ser um golpe, uma ditadura, um genocídio, qualquer coisa que fere os direitos humanos ou direito internacional. Qualquer tipo de ilícito internacional vai fazer com que os estados não reconheçam aquele estado como estado. E esse reconhecimento tem dupla característica, que é a existência do estado como sujeito de direito internacional, ou seja, se eu reconheço o Estado X, esse Estado X já é um sujeito de direito internacional. E a outra característica é que ele pode participar dessas relações internacionais. Então, esse mesmo Estado X que foi reconhecido como sujeito de direito internacional, ele vai poder celebrar todo tipo de relações internacionais, porque agora ele é reconhecido como um Estado internacional ou um Estado no ambiente internacional. Existem duas doutrinas que explicam esse reconhecimento, que é a constitutiva e a declaratória. Como o próprio nome diz, a constitutiva vem de constituir, de criar. Ele diz que o Estado não era Estado até que os demais Estados o reconhecem ou reconhecessem. Constitutiva, construir. E aí vem a declaratória, meramente declaratória. Essa teoria diz que o Estado já era Estado, mas quando ele foi reconhecido, ele virou um sujeito de relações internacionais e aí ele passou a ter a personalidade jurídica própria. Bom, essas formas de reconhecimento de Estado, só posso citar agora, porque o vídeo vai ficar enorme se eu explicar o individual, o coletivo, tudo mais. Então,
esse slide de individual, coletivo, direito de fato, expresso ou tácito, incondicionado ou condicionado, reconhecimentos especiais, ou seja, de beligerância, né, quando está em estado de guerra, de sítio, de defesa, e tudo mais vocês vão ler aí em casa, que são as formas de reconhecimento. Bom, temos também outras duas doutrinas que são similares às constitutivas e às declaratórias. Por quê? Porque elas são duas doutrinas que realmente falam sobre o momento em que o Estado vai ser reconhecido. Então, essas são Tobar e Estrada. São duas pessoas que estiveram no Ministério, né, de Relações Exteriores do MRE. E assim, o Tobar dizia que é parecido com a teoria constitutiva. Tobar dizia que os estados que fizeram revolução ou que passaram por um período de transição não seriam reconhecidos na comunidade internacional até que os demais estados o reconhecessem, dissessem: ah, olha, esse estado é reconhecido. Somente a partir desse reconhecimento dos demais estados que ele viraria um estado sujeito de direito internacional. O Brasil, como a maioria dos países, né, hoje em dia, adotaram a teoria Estrada, que diz que o reconhecimento dos governos acabava por ferir a soberania dos países e configuraria uma interferência, uma intervenção indevida nos assuntos internos dos estados. Então, essa teoria Estrada é parecida com a declaratória. Quer dizer, o Estado, sim, ele já existia. O que acontece agora é que nós reconhecemos e ele passa a ser um sujeito de direito internacional. Ele passa a ter personalidade jurídica própria com esse reconhecimento, mas não tem nada a ver com a existência. Ele já existe, mas agora ele vai ser admitido como sujeito de direito internacional. Então, eles não perdem a personalidade jurídica internacional desde que conservados os requisitos essenciais da soberania, que era o governo, território, população, finalidade, e aquilo que a gente já viu no começo do vídeo. Assim, a extinção agora dos estados, como que o estado se extingue? Bom, o estado vai se extinguir total ou parcialmente. O que seria isso? Total, tudo, parcial, parte. Então, existe a anexação total. Então, o estado vai ser anexado por outro, né? Tem a parcial, tem a fusão e a divisão ou desmembramento. Que isso também é bem complicadinho para explicar agora. Mas vamos lá explicar. A anexação total é quando um país ou um estado anexa o outro. Qual que é o efeito? Vai se extinguir todos os tratados celebrados daquele estado. Ele não existe mais, tá bom? Não existe mais. É como se ele nunca tivesse celebrado nada. A anexação parcial, aí já muda a história. Porque os tratados gerais, né, aqueles comuns, se extinguem, mas eles cumprem os tratados reais relativos àquela parte que ficou, tá? Então, se foi dividido um estado, um país, um governo, e ficou uma parte para eles, para esse estado que foi dividido, os tratados daquela parte vão continuar sendo celebrados, mas a outra parte não. Os tratados gerais não. A fusão, então, é quando se juntam dois estados. Então, o efeito ali é que vai se cumprir
os tratados multilaterais, ou seja, com vários estados, e os bilaterais vão ter que ser renegociados, né? Então, eles vão falar com outro estado, você quer continuar com aquele tratado? Ah, eu quero. Então tá bom. Vamos fazer um novo tratado. E, por fim, a separação. A separação, como o próprio nome diz, vai se separar, um estado vai ser dividido e não vai ficar para ninguém. Vai ser cada um novo estado. Nessa separação ocorre a desoneração para o novo estado, tá? Então, nós dividimos, vocês cumprem os tratados de vocês e nós os nossos. Mas vocês não são obrigados mais a cumprir o que a gente tinha, tá bom? Se o estado não quer cumprir, ele é desonerado, não precisa cumprir. Salvo em caso de criação de novo governo. Se houver um novo governo, um novo estado, aí vai ter que cumprir os novos tratados. Não sei se deu para entender essa parte. Qualquer dúvida, né, comentem para mim. E existe também a sucessão, que é diferente do que a gente viu de extinguir, né? A sucessão, então, é a substituição de um estado por outro. Então, tem a ver com